Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos! Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos continuar com a nossa aula de língua portuguesa, onde estamos nos encantando com os poemas e com as quadrinhas. Unidade 4. Quem recita, seus males evita. E eu me lembro que na aula passada eu deixei uma tarefinha. Então vamos abrir o livro do Sistema SESI de Ensino na página 73. Pronto? Bom, nós tínhamos feito os 2 primeiros versinhos, lembram? Olha lá, vou ler. A casa era uma casa muito engraçada. Vocês teriam que ter terminado. Vamos ver se vocês fizeram direitinho? Não, espaço, tinha, espaço, teto. Estão corrigindo? Sim. Outro versinho. Não, espaço, tinha, espaço, nada. Prontinho. Tenho certeza que vocês acertaram. Agora nós vamos pegar o livro Revistinha e abrir na página 59. Vou ler para descobrirmos o que teremos que fazer. Número 6. Ouça a leitura do professor. Depois consulte o quadro de palavras abaixo e complete as lacunas. Aí no seu livrinho do Revistinha, as quadrinhas estão uma embaixo da outra. Tem 3. Aqui eu coloquei apenas a primeira. E aqui estão os quadrinhos com as palavrinhas que nós teremos que completar. Vocês estão vendo que em cada quadrinha tem um traço. Isso quer dizer que está faltando alguma palavrinha. Vamos ler primeiro quais são as palavrinhas que estão aqui, porque é uma delas que nós vamos utilizar. Vamos lá? Aqui. Isso começa com a letrinha C. O C e o O fica coelha. Coelha. E embaixo, vamos ler? Começa com a letrinha P de Paulo. Mas é o P e o E. O P e o E fica P de Pedro. Muito bem. Peixinhos. Peixinhos. Aqui. Isso, muito bem. Cotia. E aqui? Olha lá o tá de Tadeu, o T e o A. Vamos ler tudo. Tatu. Tatu. Outra palavrinha. Olha lá, começa com o C e o A de Camila. Cachorra. Embaixo, começa com a letrinha T. O T e o U fica tu. Tucano. Embaixo, o pá novamente. Pá de Paula. Patinhos. E a última palavrinha? Coruja. Muito bem, então são essas palavrinhas. Coelha, peixinhos, cotia, tatu, cachorra, tucano, patinhos, coruja. Vou ler agora a primeira quadrinha. Fui andando por um caminho, encontrei uma... Pisei no rabo dela, me chamou de cara suja. Qual será a palavrinha que vem aqui? Será que é coelha?
Fui andando por um caminho e encontrei uma coelha? Não, muito bem, não é. Qual é? Isso mesmo, coruja. Coruja. Vamos escrever? Coruja. Pode escrever. Agora vou ler ela toda. Fui andando por um caminho, encontrei uma coruja. Pisei no rabo dela, me chamou de cara suja. Ótimo! Vou ler a segunda. Olha lá! Lembrando que é uma dessas palavrinhas que nós vamos usar. Nesta quadrinha nós teremos que usar duas palavrinhas. Olha lá, tem dois tracinhos. Qual será? Vou ler. O é um bicho manso, nunca mordeu ninguém. Ainda que queira morder, o dentes não tem. Quem será? Já descobriram? Será que é o coelho? Não, muito bem. Quem é o tatu? E onde está escrito tatu? Começa com isso, o teio A. Vamos procurar? Não é, não é, não é. E aqui? Começa com o teio A. Será que é tatu? Vamos ler. Tatu. Muito bem. Vamos escrever? Tatu. Pronto? Vou continuar. O tatu é um bicho manso, nunca mordeu ninguém. Ainda que queira morder, o dentes não tem. De quem nós estamos falando? Isso, do tatu. Teremos que escrever novamente. Tatu. Pode escrever. Prontinho? Vamos para a última quadrinha. Fui passar na pinguelinha, chinelo caiu do pé. Os reclamaram, que cheirinho de chulé. Quem será que reclamou? Será que foi a coelha? Não, olha lá, estão falando os. Os quem será? Isso, vocês estão muito espertos. Peixinhos. E peixinhos começa com o P-E de Pedro. Onde está? Aqui é? Não, aqui é a letrinha C. E aqui? Isso, aqui é o P-E. Será que é peixinhos? Vamos ler. Peixinhos. Muito bem, já encontramos. Vamos escrever. Peixinhos. Pronto, vou ler tudo. Fui passar na pinguelinha, chinelo caiu do pé. Os peixinhos reclamaram, que cheirinho de chulé. Terminamos essa atividade, mas eu vou deixar uma tarefinha. Tarefa. E por falar em poemas e quadrinhos. Número 13. Vamos compartilhar com a escola os poemas e as quadrinhas que estamos aprendendo. Vamos nos preparar para que os ouvintes se divirtam e se emocionem. Sua tarefa é selecionar sua quadrinha ou poema preferido e memorizá-lo para não esquecer. Tenho certeza que vocês vão adorar em realizar essa tarefinha. Você deve escolher o seu poema ou a sua quadrinha preferida, memorizar e gravar um áudio ou um vídeo e enviar para a sua professora. Eu tenho certeza que ela vai amar em te ver e os seus amiguinhos também.
E a nossa aula já chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde, um abraço carinhoso e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério e hoje vamos encerrar a unidade 4 do livro SESI de Língua Portuguesa. E nesta unidade a gente viu muita coisa, a gente aprendeu muito sobre os bichinhos de jardim nos verbetes de curiosidades. Vamos rever um pouquinho tudo que a gente aprendeu nesta unidade? Olha só! Aprendemos os verbetes de curiosidade, aprendemos o que são, como que monta um verbete, como que se monta o texto desse verbete, né? Aprendemos sobre muitos bichinhos de jardim, começamos com a cigarra. Vocês lembram que ela tem o canto mais alto da natureza? Foi muito legal aprender isso, né? Vimos que o gafanhoto troca de pele, como a gente troca de roupa, só que é uma vez só, mas eles trocam de pele. Vimos as formigas que vivem lá em colônias, que tem a rainha, que é a única que bota ovos, e todas as operárias são fêmeas. Vocês lembram disso? E elas trabalham muito. Vimos sobre o beija-flor, que ele é a menor ave da natureza. Lembra disso? Que as asinhas deles batem 200 vezes por minuto. Vocês lembram disso? Muito legal, e a gente ficou mais ainda encantado com essa ave, né? Aprendemos sobre as joaninhas, que não precisamos ter medo delas, que elas são pequenos besouros que auxiliam, ajudam até nas plantações, comendo os pulgões. Vocês lembram disso? Que elas se alimentam dos pulgões, e tem algumas fazendas aí que criam joaninhas na plantação para poder salvar a plantação. Olha que legal essas joaninhas, hein? Ó, elas vivem também nos jardins, nos pomares. A gente preencheu ficha técnica, a gente aprendeu aí a preencher uma ficha técnica. Foi bem legal, né? Aprendemos muito sobre as borboletas, a metamorfose da borboleta. Diferenciamos borboleta de mariposa. Se lembram de tudo isso? Olha quanta coisa a gente aprendeu. E aprendemos certinho toda a metamorfose da borboleta, cada estágio da vida dela. Não foi? Estão lembrando? Isso mesmo. Vimos o caracol de jardim. Lembra que a gente descobriu que essa conchinha é grudada nele, que a gente não pode tirar, que ele acaba morrendo. Vocês se lembram disso? E vimos o tatuzinho de jardim. Estudamos sobre ele e muitas curiosidades dele. O sapo cururu, que a Pro até cantou aqui com vocês. Construímos um sapinho, vocês se lembram? A abelha, que a gente descobriu que ela tem quantos olhos mesmo? 5, 3 aqui no meio da cabeça e mais os 2 do lado. Eu não sabia disso, vocês sabiam? Descobrimos nessas aulas. E vimos também sobre as enciclopédias, as revistas, onde é que a gente encontra, né, informações de curiosidades que a gente busca. Que nem sempre o que a gente pode ir direto pela capa do livro, a gente tem que abrir, ver o sumário, né, para ver certinho o que tem em cada página, que é no sumário que diz certinho onde a gente pode conseguir encontrar o que a gente quer. Então não é só pela capa, né? É importante abrir e ver o sumário. A gente aprendeu isso também, não foi? E olha só, aí para a aula de hoje, depois que a gente lembrou de tudo isso, abram lá na página 95 e vamos responder as atividades. Olha só, o que você aprendeu sobre os verbetes de curiosidade, que por sinal a gente viu muitos nesta unidade, né? O que vocês poderiam responder? Vamos lá? Olha só, os verbetes apresentam uma informação ao leitor e iniciam sempre com uma pergunta. Não foi? Vocês montaram o verbete de curiosidade aí, não? Certo?
Então, vocês aprenderam tudo isso. Então, escrevam aí belezinha, ó. Os verbetes apresentam informação ao leitor e iniciam sempre com uma pergunta. Fizeram? Vamos para a próxima. Se você quiser buscar mais informações sobre os bichos de jardim, onde irá procurar? Agora vocês aprenderam também, né? Olha só, em livros, revistas, enciclopédias e sites de pesquisa. Lembrando sempre que, quando for procurar em livros, revistas e enciclopédias, busca lá no sumário, no início do livro, e vê se tem algo que você procura, para daí ir direto na página onde está essa curiosidade, essa informação. Olha que legal! Quanto a gente aprendeu, né? E daí, tem uma proposta aqui para vocês que fica como tarefa. Faça uma ilustração do bichinho de jardim que você mais gostou de estudar. Durante toda essa unidade 4, como a gente viu, foram vários bichinhos de jardim que a gente aprendeu curiosidades sobre eles, certo? Escolhe um bichinho, apenas um, e desenha nesse espaço aí embaixo. Mas faça um desenho bem caprichado dele, certo? Tira a foto, manda para a professora ver. Ela vai adorar. Combinado? Então, eu vou encerrando a aula aqui e encerrando também esta unidade. Um super beijo para vocês. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula? Eu sou a professora Adriana, do 3º ano. Olha, hoje eu vou convidar vocês a analisarem comigo um trecho do conto O Jardim. A nossa aula de hoje encontra-se aí na página 89. O trecho que nós iremos analisar é este daqui. Acharam aí? Página 89. Então prestem atenção no que diz aqui. Leia o trecho abaixo, sublinhe a fala dos animais e circule as partes que correspondem aos comentários do narrador. Crianças, sublinhar vocês já sabem o que é, né? Passar aquele tracinho aí abaixo das falas. Então nós iremos sublinhar as falas dos personagens e circular as falas do narrador. Observem comigo o trecho. O trecho é este daqui. Quero ser livre para comer as folhas das árvores mais altas, disse a girafa. Quero ser o rei da selva, anunciou o leão. Quero galopar pelas campinas mais verdes, tornou a zebra. Quero descobrir o que há além do nosso jardim, confessou o elefante. Quero viver sozinho, disse o rinoceronte. Agora, crianças, vamos analisar, nós temos aqui 5 parágrafos. Vamos analisar aqui o primeiro parágrafo. Diz assim: quero ser livre para comer as folhas das árvores mais altas. Quem disse isso? Foi a girafa, não foi? Então vocês irão aí sublinhar a fala da girafa. Continuando, diz assim: disse a girafa. Aqui quem disse foi o narrador. Nós iremos circular. Crianças, quero que vocês prestem atenção comigo aqui agora nesse primeiro parágrafo. Olha, o que nós temos aqui inicialmente? Nós temos um travessão. Esse travessão indica que alguém está falando, certo? Observem que quando ele termina, nós também temos um outro travessão. Vocês sabem o que quer nos indicar esse outro travessão? Crianças, esse outro travessão, ele nos indica a fala do narrador. Observem novamente. Quero ser livre para comer as folhas das árvores mais altas. Quem disse isso? A girafa. Observem o travessão. Disse a girafa. E quem disse isso? Foi o narrador, não foi? Por isso que nós circulamos. Crianças, e quem é o narrador? Lembram-se, o narrador é aquele que narra, aquele que conta a história. Algumas vezes ele participa, outras não, como no caso aqui do nosso conto. O narrador, ele é aquele que ele sabe
tudo sobre a história, certo? Vamos continuar aqui no próximo parágrafo. Olha, observem comigo. Quero ser o rei da selva. Quem disse isso? Então, vocês irão sublinhar. Olha, observem aqui. Anunciou o leão. Quem tem essa fala? Exatamente, o narrador. Observem que aqui nós iniciamos com travessão, que o leão já está falando, porém quando termina nós temos outro travessão, que indica a fala do narrador, certo? Então vamos para o próximo. Quero galopar pelas campinas mais verdes. Quem falou isso? Foi a zebra, não foi? Então aqui, crianças, nós sublinhamos porque corresponde à fala da zebra. E após a fala da zebra, nós iremos circular. Quem faz esse comentário? O narrador. Tornou a zebra, certo? Então vamos para o nosso próximo parágrafo. Diz assim: quero descobrir o que há além do nosso jardim. Quem que diz isso? Então nós iremos sublinhar que é a fala do elefante. E após a fala do elefante, nós temos o comentário do narrador. Nós iremos circular, que diz confessou o elefante. Crianças, observem que nesse trecho nós temos sempre aqui nós temos o segundo travessão. Lembrando que esse segundo travessão ele indica o comentário do narrador, certo? Vamos então para o nosso último parágrafo, que diz assim: quero viver sozinho. Quem disse isso? Nós sabemos que é o rinoceronte. Qual é a fala do narrador? Disse o rinoceronte. Então aqui esta que mostra a fala do narrador. Então aqui nós iremos circular. Certo? Crianças, aqui eu encerro a minha aula, porém antes eu gostaria de deixar algumas dicas para vocês. Olha, em casa vocês têm aquele livro, muitos textos, tantas palavras. Aquele livro tem vários contos, várias histórias. Lá vocês também podem estar lendo, identificando aí a fala, né, o diálogo de outros personagens, certo? Lembrando que quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos, certo? Então encerro aqui a minha aula, eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês para a nossa próxima aula. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa com material SESI. Na aula anterior, nós demos continuidade aos contos de artimanha, analisamos os dois contos que têm o mesmo título, um de Ricardo Azevedo, outro de Câmara Cascudo, e hoje nós daremos continuidade. Por isso, eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram lá na página 81. Vamos lá? Cuidado para não ser enganado, são os contos de artimanha. E aí, nós fizemos até a questão A. E hoje, nós faremos a questão B. Lembram? Lá na questão A, que nós percebemos, tivemos que observar o diálogo existente, que quase não teve a intervenção de um narrador, que foi, cada parágrafo representava, com um travessão representava a fala de um personagem, para nos mostrar, para nos lembrar uma coisa de movimento, de um bate e volta, não foi mesmo? Então agora, olha o que diz o enunciado da questão B. Alguns autores utilizam essa forma de pontuar o diálogo para dar ideia de movimento, de rapidez das ações, como se fosse um bate-volta. Grife, na versão de Ricardo Azevedo, o trecho que ele pontua da mesma forma para dar ideia de rapidez das ações. Agora vocês vão ter que pegar o livro, observar o texto de Ricardo Azevedo e encontrar a parte que ele faz essa ideia de rapidez, o diálogo bate e volta, como fez Câmara Cascudo. Vou dar um tempo para vocês observarem e analisarem para encontrar. Prontos? Já pegaram o livro? Já abriram, encontraram
O texto de Ricardo Azevedo está lá na página 78 e vai até a página 80. Qual é o trecho desse texto que também tem essa ideia de rapidez, de bate e volta, de diálogo direto entre um personagem e o outro personagem? Nós sabemos que os personagens de Ricardo Azevedo que são quem? O sapo e os bandidos, não é mesmo? Então, onde é que vocês encontraram? Já acharam? Sim? Podemos então já observarmos? E vocês encontraram esse trecho onde diz: o bicho esperneava, 2 pontos. E olha lá depois: socorro, vai sufocar de tanto engolir água? Não, vai virar comida de jacaré? Tenho mulher e filhos para cuidar, joga bem longe, me acudam, lá vai. Vocês encontraram? Vocês perceberam? Parabéns! Que bom que vocês conseguiram encontrar. Você não encontrou? Mas agora deu para entender que este bate e volta quer dizer nesse diálogo direto, onde praticamente nesse trecho aqui nós não vamos ter um narrador falando, contando o que vai acontecer. Ele é um diálogo direto. Socorro! Quem gritou socorro? Olha lá, nós vamos conseguir saber por quê? Porque está dizendo, o bicho esperneava. Quem era o bicho? O sapo. Então ali tem o narrador contando. Depois só tem o diálogo. Socorro! Vai sufocar de tanto engolir água? Isso quem falou? Isso mesmo, um dos ladrões. Não! Foi o sapo. Vai virar comida de jacaré? Foram os ladrões. E assim sucessivamente. Então, já que encontraram, grifa com lápis, com um marca-texto, com lápis de cor, porque essa é a parte que Ricardo Azevedo também quis mostrar essa ideia de movimento, de rapidez, como fez Câmara Cascudo. Prontos? Então agora vamos continuar. Olha lá o socorro. Vai sufocar e assim vai. Não foi mesmo? Ó? Grifaram tudo isso? Muito bem. Já fizeram? Então vamos lá. Na sequência, vem falar um pouco sobre Câmara Cascudo e Ricardo Azevedo. Quando nós estamos falando de uma pessoa, sobre ele, sobre a vida dele, será que é um conto de artimanhas? Será que é o mesmo gênero textual? Não, não é mesmo? Aqui vai falar sobre a vida, sobre a bibliografia dele. Então agora, vocês já viram, vocês já ouviram, mas aqui está um pouquinho mais sobre a vida de cada um deles. Então acompanhem comigo. Câmara Cascudo, considerado o papa do folclore brasileiro. Câmara Cascudo nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, em 1898 e faleceu na mesma cidade com 87 anos, em 1986. Filho de um coronel e de uma dona de casa. De família abastada, Luiz da Câmara Cascudo foi quem tornou conhecida várias figuras do folclore brasileiro, como Saci Pererê, Curupira, Mula Sem Cabeça, entre outros. Exerceu várias funções públicas, entre as quais professor, diretor de escola, secretário do Tribunal de Justiça e consultor jurídico do Estado. Como jornalista, assinou uma crônica diária do jornal A República e colaborou para vários outros órgãos de imprensa do Recife e de outras capitais. Sua principal obra é Dicionário do Folclore Brasileiro, lançado em 1954, após uma década de pesquisa. Ele é tão querido no lugar onde nasceu que dá seu nome às ruas, praças, museus e escolas. Então, esse foi sobre Câmara Cascudo. Agora, conheça um pouquinho mais de Ricardo Azevedo. Ricardo Azevedo é publicitário, escritor, ilustrador e pesquisador na área da cultura popular. Paulista, nasceu em 1949.
autor de mais de 100 livros para crianças e jovens, entre eles Armazém do Folclore, editora Ática. A partir de 1983, passa a se dedicar mais à literatura e à ilustração do que aos trabalhos de publicidade. Também desenvolve pesquisas sobre folclore e contos populares. Ricardo Azevedo já ganhou muitos prêmios, entre eles o Jabuti, com os livros Algumas Coisas, Maria Gomes, 19 poemas desengonçados, a outra enciclopédia canina, e Fragosas Brenhas de Matarel. Tem vários livros publicados na Alemanha, em Portugal, no México, na França e na Holanda, bem como uma coletânea de textos na Costa Rica. Viu que legal? Este aqui é um pouquinho mais sobre esses dois autores muito importantes para nós, brasileiros, porque ele traz as nossas culturas, as nossas tradições, como nós vimos ali. Então, nós trabalhamos nesses dois textos com um personagem que em ambos os textos, em ambos os contos, ele apareceu. Quem é? Isso, o sapo. E o sapo? O que será que ele é na natureza? Para que ele serve? Onde encontramos? Você sabe? Então eu trouxe para vocês um Você Sabia. Você sabia? Você sabia que o sapo é um anfíbio? Os anfíbios são animais vertebrados que, ao contrário dos répteis, possuem um corpo sem escamas. Por esse motivo é que a maioria deles apresenta a pele lisa, fina e úmida. Sem os anfíbios, a quantidade de pragas seria muito maior. O sapo é um importante aliado do ser humano para manter o controle de insetos nocivos. Vocês viram que todos os animais têm sua importância dentro da natureza? Que todos eles são importantes e nós devemos cuidar e não maltratar, indiferente de que animal seja. Todos eles têm que ser cuidados e preservados, como o sapo, certo? Bom, a aula de hoje está acabando. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo, de observar, saber um pouquinho mais. Mas eu espero você na próxima aula. E lembrando sempre de estar realizando todas as atividades. Nós não estamos em férias, pessoal. Temos que ficar dessa maneira até tudo passar, para nós nos encontrarmos lá na escola. Mas para isso, temos que continuar com as nossas atividades. Combinado? Então tá bom. Eu espero você na próxima aula. Até a próxima e fique com Deus. Oi crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. A semana tá passando rápido, não é? E aí, fizeram a leitura da atividade que eu deixei ontem para vocês? Acredito que sim, interessante, não é? Já peguem um material para a gente continuar hoje. Peguem um livro, caderno, lápis, borracha. Na leitura do texto O Incrível Milagre de Inhotim, eu fiquei muito empolgada. Nossa, muita coisa interessante, né? Obras gigantescas, museu a céu aberto. Eu jamais imaginaria que no Brasil tivesse um museu a céu aberto. Essa informação eu só obtive lendo a reportagem. Super interessante, não é? Me empolguei tanto que eu trouxe algumas informações para vocês sobre esse museu. Vamos ver? Não podemos esquecer que estamos numa pandemia e o museu também teve que se reestruturar para receber seus visitantes. Vamos ver as informações? O museu afirma que a reabertura só ocorrerá quando houver um consenso entre os órgãos oficiais da saúde e turismo, que determinará quando for seguro para funcionários, visitantes e moradores de Brumadinho. Interessante, não é? Essa é uma nota de agosto de 2020 e pode ver que precisa ter um acordo. Consenso é um acordo. Enquanto não houver esse acordo, o museu permanece fechado. Fiquei tão empolgada que trouxe algumas imagens de algumas esculturas para vocês conhecerem. Super interessante, vamos ver? Bendrop Inhotim, título que poderia ser traduzido livremente por Queda de Viga. É a recriação de uma obra realizada originalmente em 1984, no Art Park, um parque de esculturas no estado de Nova York, e destruída 3 anos depois. A obra foi refeita pela primeira vez em Inhotim, em 2008. O padrão aleatório da escultura é formado pela queda das vigas, combinando o controle do artista.
que mirava o guindaste na poça de concreto fresco, a violência e o acaso provocados pelo peso do material. Para Bird, cada viga lançada é como se fosse seu corpo caindo e batendo contra a terra, algo que remete à sua posição histórica como pioneiro do body art, a arte do corpo. Frequentemente em sua obra, Bird cria situações extremas e muitas vezes perigosas, desafiando os limites físicos dos materiais, que metaforicamente questionam a categoria estáveis de poder e status. Legal, não é, pessoal? Bem tranquilo, né? Isso faz parte da arte moderna, que vocês já estão vendo lá no conteúdo de artes. Vamos ver mais uma imagem que eu trouxe? Vamos lá? Abre a Porta, 2006, mural escultório de Jonathan. Os murais escultórios de Jonathan são muito mais do que simples esculturas realistas. São desafios da própria natureza da representação, de quem representa quem. Eles resultam de um longo processo de imersão do artista e de seu parceiro frequente, Rigoberto Torres, em uma comunidade, com o objetivo de conhecer as pessoas, seu caráter, valores e vitalidade, para então retratá-las com sensibilidade. Os trabalhadores que constituem a espinha dorsal de uma sociedade e que raramente são objetos de representação, ou que, quando são, raramente opinam sobre a maneira como são retratados. No caso, Arran e Torres escolheram seus modelos entre a população de Brumadinho, a cidade onde se situa Inhotim, sendo que muitos deles trabalham no Centro de Artes Contemporânea. O mural Abre a Porta, de 2006, mostra uma procissão religiosa, solene e fervorosa, que acontece anualmente junto à igreja situada em Inhotim, em frente ao mural. A procissão é formada por integrantes dos grupos locais de Congado e Moçambique, cujas raízes remontam à linhagem africana pura de ex-escravos. Interessante, não é, crianças? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, pesquisem o Museu de Inhotim. Vocês vão encontrar muitas outras obras tão belas quanto essa. Vocês viram a importância da arte? Vocês viram quanto a arte pode nos maravilhar, nos fazer pensar sobre a vida, sobre nós, sobre o outro? A influência que ela tem na sociedade, ela também forma as nossas opiniões. Interessante, não é? Busquem conhecer mais algumas informações sobre eles. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Feito, pessoal! Vamos abrir o livro na página 115. Coloquem aí já a data de hoje. O que nós vamos trabalhar agora? Aspas. A gente já trabalhou bastante. Vocês vão fazer a leitura desse texto e vocês vão grifar. Vamos lá, criança, vamos ver como ficou? Confira aí no de vocês. É ideia minha, mas sempre pensei nisso como algo público. O único objetivo disto é que fosse público. Por essa razão, minha obsessão é que seja rentável para que sobreviva sempre. Vamos lá ver a próxima? Grifaram essa? Esse lugar reúne duas coisas necessárias para a vida, a emoção e a sensibilidade. Localizaram essa também? Acredito que sim, hein? Vamos para a próxima? O segredo é voltar para a casa do nosso tataravô com a tecnologia dos nossos netos. Conseguiram? Vamos para a última? O importante é ser e não ter. Que lindas palavras, né, gente? Olha só que legal as observações que ele coloca, os depoimentos que ele dá nesse texto. Vocês sabem de quem são essas palavras? Isso mesmo, do idealizador do Museu de Inhotim, Bernardo Paz. De tarefa hoje, vocês vão realizar no caderninho de vocês. São 4 questões, bem tranquilo. Responda no caderno as seguintes questões. Questão 1. O que o Museu de Inhotim tem de diferente de outros museus? Lembre que vocês já leram lá sobre o Museu de Inhotim, então esse está bem tranquilo. Número 2. Quem é o idealizador desse espaço? Acabamos de falar sobre ele, essa está muito fácil, né? 3. O idealizador do museu disse que o espaço reúne duas coisas necessárias para a vida. Vocês sabem quais são elas? Foi uma das partes mais bonitas do texto. Se vocês não lembram, voltem no texto para vocês verem. E 4 e última, escreva o que mais te chamou a atenção no texto. O que você achou mais legal? Vocês podem colocar as questões uma embaixo da outra. Vocês podem fazer uma pergunta, depois uma resposta. Organizem do jeito que vocês acharem melhor, ok? Tirem foto e mandem para a professora de vocês. Por hoje é só, pessoal. Continuem se cuidando, lavem as mãozinhas, usem álcool gel e usem máscara sempre que sair de casa. Fiquem com Deus e até a próxima aula.
Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.